Lucas 17:32. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém. Assente-se, meus irmãos, por favor. Assente-se. Redobre a sua atenção àquilo que Deus quer continuar falando conosco nesta manhã. Veja que nesse texto, no capítulo 17, nós encontramos a pessoa de Jesus, mais uma vez ensinando, orientando os seus discípulos e todos aqueles que estavam ao seu redor para aprender. Pastor Cleiton, o que Jesus está ensinando aqui no capítulo 17, dentre tantas coisas, a partir do verso 20, Jesus vai ensinar sobre a chegada, a vinda do reino dos céus. Veja que Jesus está ensinando sobre o reino de Deus, depois de ter sido interrogado, quando seria estabelecido este reino. Veja que Cristo dá uma resposta sublime. Ele vai afirmar que o reino de Deus não viria a se estabelecer de uma forma visível ou em uma localização geográfica específica, e sim, o reino de Deus seria manifesto, o governo de Deus seria manifesto no coração dos homens, através e por meio da fé no Salvador. Jesus vai dar algumas orientações àqueles homens para perceberem quando seria chegado o reino de Deus e o que fazer para não perder as bênçãos que viriam através deste reino. Jesus vai falar que assim como foi nos dias de Noé, assim também será no dia do Senhor. Mas dentre muitas palavras, Jesus vai nos orientar a lembrar de uma mulher, que foi o texto que nós lemos. E ele diz: diante de tudo isso, também lembrai-vos da mulher de Ló. Sim, Jesus nos orienta a lembrar. Pastor, o que é lembrar? Lembrar é uma capacidade que todos nós seres humanos possuímos. Lembrar significa trazer à memória. Lembrar significa recordar fatos, acontecimentos positivos ou negativos. Embora, meus irmãos, a nossa mente esteja capacitada a lembrar de todos os fatos, nós nos acostumamos a lembrar de coisas boas, coisas agradáveis. Por quê, pastor? Porque ninguém gosta de trazer à memória sofrimento. Ninguém gosta de trazer à memória traumas. Ninguém gosta de trazer à memória dores. Por quê? Porque quando você traz à memória dores, traumas, sofrimentos do passado, muito provavelmente a dor que você sentiu no momento do acontecimento, agora, meses depois, tempos depois, se você ficar lembrando, o seu coração poderá ser visitado pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento. Por isso, parece que, pastor Iso, é quase que um mecanismo de defesa da nossa mente, apenas lembrar, apenas pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que nos fez sorrir, naquilo que nos fez nos alegrar. Por exemplo, se você perguntar para mim, pastor Cleiton, quais são as suas melhores memórias? Do que você mais gosta de lembrar? Eu gosto de lembrar do dia do meu casamento. Eu gosto de lembrar do dia do nascimento da minha filha. E veja que esses fatos são positivos, são alegres, são vitoriosos, que quando você lembra desses fatos, você lembra da hora, você lembra do momento,
Você lembra até do cheiro, né, Célia, que estava acontecendo naquele dia. Se eu perguntar para você, você talvez vai dizer: pastor, eu gosto de lembrar daquela viagem que eu fiz há 15 anos atrás. E aí você vai conversar com algumas mulheres que são mais detalhistas, ela vai dizer: naquele dia eu estava usando o vestido tal, o perfume que eu estava usando era aquele. Por quê? Porque a nossa memória, ela está capacitada a lembrar de tudo, mas nós nos habituamos a lembrar apenas dos fatos positivos. Porém, Jesus está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Pastor, quem é essa mulher? Qual o nome dessa mulher? Esta mulher não tem o seu nome registrado na Bíblia, mas tem a sua história registrada na Bíblia. E aonde está a história desta mulher? Em Gênesis capítulo 18 e capítulo 19. O que aconteceu? A Bíblia diz que Ló e sua família habitavam em uma cidade chamada Sodoma. E na verdade era um aglomerado de cidades, que também havia outra cidade chamada Gomorra. Veja, meus irmãos, se você ler o capítulo 18, se você ler o capítulo 19, você vai perceber que o pecado dessas duas cidades estava num nível tão elevado diante de Deus, que Deus decidiu destruir estas cidades. Veja que Ló, sua esposa, suas filhas, sua família estavam inseridos dentro desse contexto. E Deus então decide destruir aquelas cidades por causa do pecado que havia naquele local. Porém, a Bíblia vai nos dar um detalhe fantástico. Qual, pastor? Quando Abraão ficou sabendo da eminente destruição daquelas cidades, a Bíblia diz, irmãos, que Abraão se pôs a interceder pelos justos que haviam naquelas cidades. E você lembra da história? Abraão chega diante de Deus e diz assim: Deus, o Senhor destruiria o justo com o ímpio? É claro que o Senhor não fará tal coisa. Olha para as cidades, Deus, e procura. Se o Senhor encontrar ali 50 justos, não destrua a cidade. E Deus falou: ok, eu vou procurar. Se eu achar 50 justos, eu não destruo. Aí Abraão foi intercedendo: mas Senhor, vamos lá, se o Senhor achar apenas 45, o Senhor vai destruir? E Deus fala: não, se eu achar 45 justos, eu não vou destruir as cidades. Aí Abraão se empolgou e ele foi além na intercessão. E ele disse: Senhor, mas e se o Senhor achar 40, o Senhor destrói? E Deus fala: não. Mas Senhor, e 30, o Senhor destrói? Não, Abraão, pelo amor que eu tenho aos 30, eu não destruirei. Aí Abraão falou: Senhor, não me tenha por tardio na tua presença, eu não estou te desafiando, mas se o Senhor procurar e achar apenas 20, o Senhor destrói? Deus fala: não, se eu achar 20 justos, 20 crentes, 20 santos ali, eu não vou destruir. Aí Abraão fala: Senhor, é a última vez, eu não falo mais nada. Procura, se o Senhor achar apenas 10, o Senhor vai destruir as cidades. E Deus fala então pela última vez: se eu achar 10, eu não vou destruir as cidades. Aí você pergunta: pastor, e Deus o que fez? Foi procurar. Por quê? Porque Deus ouviu e recebeu a oração, a intercessão de Abraão. E Deus passou em revista em Sodoma e Gomorra e foi olhar e encontrou Ló, encontrou aparentemente a esposa de Ló, as suas filhas e os genros que iriam casar com as filhas de Ló. Então não chegou a 10, e Deus então decidiu destruir as cidades. Mas sabe o que é mais interessante? Deus não destruiu as cidades
com Ló dentro da cidade. Deus não destruiu as cidades com Ló e sua família dentro da cidade. O que Deus fez, pastor? Deus enviou os seus anjos que foram até Ló, e diz a Bíblia que Ló estava demorando para sair. Os anjos pegaram na mão de Ló e o colocaram para fora da cidade. Pastor Cleiton, o que a Bíblia está nos ensinando esta manhã? O valor da intercessão. O valor da intercessão. Ló foi livre da morte com a sua família, porque Abraão se colocou em intercessão diante de Deus. Pastor, o que você está pregando esta manhã? Talvez eu estou pregando para alguém que está recebendo diariamente livramentos da parte de Deus, e você nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque tem alguém de joelho dobrado apresentando o teu nome pela madrugada. Eu estou pregando para alguém aqui esta manhã que ainda não morreu, ainda não faliu, ainda não entrou em depressão, ainda não entrou em crise familiar. Sabe por quê? Porque todo dia tem alguém de joelho dobrado orando pela tua vida, orando pela tua casa, orando pelo teu casamento. Pastor, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? O valor da intercessão. Pastor, qual é o conselho que você me dá esta manhã? Continua intercedendo pelos teus filhos, continua intercedendo pelo teu esposo, continua intercedendo pela tua esposa, continua intercedendo pelos teus familiares. Por quê? Porque enquanto você intercede, Deus livra. Enquanto você intercede, Deus guarda. Enquanto você intercede, Deus protege. Enquanto você intercede, Deus abençoa. Quem vai continuar intercedendo, levante a mão para adorar. Aleluia. Se posicione a partir de hoje como um Abraão dentro da tua casa, e os Lós que estiverem lá serão guardados, protegidos e abençoados. Ei, meu irmão, a Bíblia está nos dizendo que Abraão se colocou em intercessão e Deus efetuou o livramento. Agora o detalhe, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro dela, Gênesis, capítulo de número 19, ou se você quiser acompanhe na tela. Veja como Deus vai efetuar o livramento. Por quê, pastor? Porque Deus tem seus planos, Deus tem seus meios, Deus tem a sua forma de trabalhar. Capítulo 19, versículo 17, a Bíblia diz: havendo-os levado fora, disse um deles, quem? Um dos anjos, disse: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Veja o que a Bíblia está dizendo. É Deus dando a orientação de como escapar da morte. É Deus dando a orientação de como escapar da destruição. Deus está dizendo: salva-te e não olhes para trás. Veja o que a Bíblia está nos dizendo. Sodoma e Gomorra figuram este mundo perdido, devasso, a ser julgado por Deus, meus irmãos. Mas o livramento de Ló e sua família figuram o que? A nossa salvação e livramento do juízo e condenação deste mundo. Mas tem um detalhe. Qual, pastor? Para você não ser julgado com este mundo, não basta apenas sair geograficamente dele. É preciso que o seu coração também não esteja nele. Ao ordenar que não olhassem para trás, Deus estava dizendo para Ló e sua família que ali seria o fim de toda aquela cidade e que o coração deles deveria estar totalmente desprendido daquele local. Mas a Bíblia diz no verso 26: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu
converteu-se numa estátua de sal. A palavra hebraica traduzida para olhar é nabat, que quer dizer contemplar, mostrar consideração, prestar atenção. O que é isso, pastor? O olhar desta mulher, ao olhar para a cidade, ao voltar-se para trás para olhar, não fala, meus irmãos, de alguém que olhou por curiosidade, não fala de alguém que olhou para ver o tamanho do estrago produzido pelo juízo divino. Fala de alguém que tinha o seu coração preso àquilo que deixou, mostrando que ela considerava no seu coração não sair daquele local. A mulher de Ló é uma figura de um comportamento de muitas pessoas hoje em dia, qual até querem o livramento de Deus, até querem a bênção de Deus, mas insistem em diariamente a olhar para o passado, a olhar para Sodoma e Gomorra, a olhar para de onde saíram. A que conclusão chegamos, pastor? Ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma não havia saído dela. Diferente de outros personagens da Bíblia, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Qual, pastor? Eles estavam em um contexto totalmente desfavorável e negativo. Babilônia, estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Pastor, o que você veio pregar esta manhã? Eu vim pregar que para você viver a plenitude do que Deus quer fazer na sua vida esse ano, os teus olhares não podem estar para trás, os teus olhares não podem estar para o passado, os teus olhares não podem estar para onde você errou, para onde você pecou, de onde você saiu. Deus já te arrancou das mãos de Satanás e Ele não aceita que você volte para lá. Pastor, o que a Bíblia está nos ensinando, olha o texto, irmãos. Deus pegou na mão daquela família e disse: eu vou salvar vocês. Tirou de dentro da cidade e disse: agora vão, não olhem para trás, andem, não parem em toda a campina e vão até o monte que eu estabeleci. Ló cumpriu a ordem de Deus, as filhas cumpriram a ordem de Deus, mas a mulher de Ló olhou para trás e o que aconteceu? Quase foi salva, quase foi abençoada. Por que perdeu a salvação? Porque olhou para trás, ficou no quase. Aleluia. Pastor, o que a Bíblia está nos ensinando, existem muitas pessoas que estão como a mulher de Ló. Os anos vão passando e a sua vida vai ficando no quase. Se pergunta: e a faculdade? Quase terminei. E aquele projeto? Quase deu certo. E aquele sonho? Quase se concretizou. Mas eu vim com uma palavra de Deus esta manhã, para amanhã de celebração. Se os anos anteriores a sua vida se resumiu a um quase, em 2025 vai ser diferente. A faculdade vai concluir, a viagem vai fazer, a casa vai comprar, o sonho vai realizar. Pastor, o que você veio pregar? O quase na tua vida vai ter um fim hoje, e eu profetizo: quem tem mão para pegar essa palavra, a sua vida em 2025 será completa, teu casamento será completo, nada vai ficar pela metade. O quase acaba hoje e o nome dele vai ser glorificado. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem recebe esta? Diga para quem está do seu lado: ou eu sinto a presença do dono da casa. Diga para quem está do seu lado: o quase na tua vida acaba hoje. Vai dar tudo certo, aquele projeto vai dar certo, o diploma vai chegar, a promoção vai chegar, o aluguel vai ser interrompido, Deus vai te abençoar. O quase termina hoje. 2025 vai ser diferente. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Quem recebe? Ninguém na tua família naquele dia vai dizer:
Perdi a salvação. Foi quase? Não. Porque vai se levantar a partir de hoje um homem e uma mulher de Deus na intercessão. Eu sinto a presença do dono da casa esta manhã. Ninguém vai ficar pelo caminho, ninguém vai retroceder na tua casa. Deus vai cumprir os projetos. Quem recebe esta palavra esta manhã, aleluia. A mulher de Ló, pastor Robson, ficou no quase foi salva. Por que não foi? Porque desobedeceu a ordem de Deus. Irmão, Deus tem um projeto, Deus tem uma ordem. Cumpra essa ordem, execute esse plano, faça o que Deus estabeleceu e te prepara para ver livramento sobre a tua casa, a tua família, os teus negócios. Mas veja que Deus não apenas disse não olhe para trás, o que está no texto 19 e 17, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Pastor, o que é isso? Deus foi específico. Valdeci, Deus foi específico. Não parem em toda a campina. O que Deus está dizendo? Caminha. Não para. Caminha. Pastor, eu quero o céu. Continua caminhando. Pastor, eu quero chegar no cumprimento de todas as promessas de Deus na minha vida. Continua caminhando. Pastor, qual é a palavra de Deus para mim nesta manhã? Não pare em toda a sua caminhada. O desejo do diabo é te fazer parar. O desejo do diabo é te estagnar. Parar significa não avançar, não evoluir, não completar. Essa campina aqui é a campina do Jordão. Que campina é essa, pastor? A mesma campina que quando Ló se separou de Abraão, Abraão falou: olha, os nossos pastores de ovelhas aqui não estão se dando muito bem aqui, está misturando o meu rebanho com o teu rebanho. Vamos fazer o seguinte, escolhe um dos lados, para onde você quiser ir, eu vou para o oposto. Ló olhou para cá, pedra, deserto. Olhou para lá, campina do Jordão, local fértil. Falou: eu vou para lá. Eu vou para lá. Essa campina aqui é local fértil, é local favorável, é local produtivo. E o que Deus falou? Passa por ela. Por quê, pastor? É Deus dizendo: não te detenhas na campina. Por quê? Porque Deus já deu um alvo para onde ele deve chegar. Aonde? O monte. O monte. Pastor, o que a Bíblia está nos ensinando essa manhã? Deus não mandou Ló permanecer na campina. Ele disse: passa, não pare em toda a campina. Porém, Ló está passando, Ló está indo. Agora tem um detalhe: essa campina produtiva, essa campina fértil. Pastor, o que a Bíblia está nos ensinando esta manhã? Não te detenhas num local onde Deus mandou você apenas passar. Não te detenhas em um local aonde Deus mandou você apenas passar. Por quê? Porque há lugares que é só para passar, irmão. Há lugares que é uma fase, é um momento, é para crescimento, é para amadurecimento. Há lugares que é só para passar. Por quê? Porque o nosso destino final não é aqui. O nosso destino final é o monte.
Não se apegue à campina. Pastor, mas a campina é verde, é só para passar por ela. Pastor, mas a campina é favorável, é só para passar por ela. Não fique detido na campina, não fique dominado pela campina. Continua caminhando, porque Deus já estabeleceu o local para você chegar. Olha o texto, irmão, diz a Bíblia: foge para o monte, para que não pereças. Veja que o não perecer está relacionado a um local. Qual? O monte. Se não chegar no monte, vai perecer, mas quem estiver no monte não vai perecer. É no monte, meu irmão. Quem para na campina não desfruta do que Deus quer fazer no alto do monte. E eu olho e amo a Bíblia quando ela apresenta que foi no monte que Deus proveu o cordeiro para Abraão sacrificar. Foi no monte que Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Foi no monte que Elias venceu os profetas de Baal. Foi no monte que Deus respondeu com fogo a oração de Elias. Foi no monte Nebo que Deus mostrou para Moisés toda a terra prometida. Foi no monte Tabor que Jesus se transfigurou e Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência gloriosa. Foi no monte que Jesus pregou o sermão das bem-aventuranças. Foi sobre o monte das oliveiras que ele foi assunto ao céu, e enquanto estava subindo, anjos disseram: olha como ele está indo, porque do mesmo jeito que ele está indo, ele vai voltar. Subiu sobre o monte das oliveiras, e a Bíblia diz em Zacarias que é sobre o monte das oliveiras que ele vai retornar triunfante para vencer Satanás. Pastor, qual é a palavra de Deus para minha vida nesta manhã? Não pare nas campinas da vida, siga caminhando e fazendo o que o salmista escreveu no Salmo 121 primeiro: olhando para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Continua caminhando, continua andando, porque o teu lugar não é aqui, o teu lugar é lá. O diabo quer fazer de tudo para você parar. Quem para não desfruta do que Deus quer mostrar no alto do monte. Se você continuar, 2025 vai ser o melhor ano da tua vida. Se tem alguém comigo que crê nesta palavra, pega, porque é de Deus sobre a tua vida esta manhã. Diga para quem está do seu lado: continua caminhando, continua avançando. Ainda tem uma cadeira que você vai sentar, ainda tem uma porta que Deus vai abrir e você vai passar, ainda tem um milagre que você vai receber. Já tem gente adorando lá, já tem gente adorando lá. Receba esta palavra. Deus não te chamou para parar, Deus te chamou para avançar. Ló, não olhe para trás, não pare em toda a campina e foge para o monte. Diga comigo: o monte é local de livramento. Continua caminhando, porque o monte é local de livramento. Mas vamos caminhar para o final? Olha o que diz a Bíblia. Deus falou: vai para o monte. O que você faria? Eu iria. E Ló, pastor? Não foi não. Não, pastor. Aí não. Ló não foi? Não foi. Quando eu estava lendo esse texto essa semana, e Deus ministrando no meu coração, eu fiquei em alguns momentos assim em crise com Ló, irmão. Sabe por quê? Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. 17. Havendo levado fora, é Deus que tira o camarada da cidade que vai destruir. E diz: só faz uma coisa, anda e vai para o monte, não olha para trás, só vai, não para. Aí vem o verso 18. Respondeu Ló: assim não, meu senhor. Olha que audacioso, irmão. Deus já deu o caminho do milagre e ele quer andar por outro caminho. Eu já vou explicar por quê. Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti.
e engrandecesse a tua misericórdia, que me mostrasse, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade, perto, para o qual eu posso fugir. Ela é pequena, permita que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhe o anjo: ok, quanto a isso eu estou de acordo. Para não subverter a cidade que acabas de falar, ou seja, essa cidade aqui ia ser destruída também. Para não subverter essa cidade, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome daquela cidade. Pastor, o que a Bíblia está ensinando aqui? Deus quer dar um monte, mas o Ló preferiu Zoar. Deus quer dar um lugar alto, mas Ló preferiu a cidade chamada Zoar, que ele mesmo diz, é pequena. Ah, como tem gente que perde as bênçãos de Deus. Pastor, qual é o significado da palavra Zoar? No original, Zoar significa insignificante. Olha o local que o cidadão quer ficar. Deus quer dar um monte, mas Ló quer Zoar, pequeno, insignificante. Deus quer conduzir ele a lugares altos, mas ele quer ficar no que é pequeno e insignificante. Por quê, pastor? Porque Ló está trocando a segurança do monte, a visão que o monte fornece, para ficar em um local pequeno. Por quê? Porque você já entendeu, para subir no monte não é fácil, irmão. Para chegar lá em cima, vai suar, vai sangrar, vai sofrer. Para chegar no monte, você vai ter que subir. Não vai ser fácil, não. Então Ló olhou para o desafio e disse: prefiro ficar em Zoar. Por quê, pastor? Porque tem gente que prefere ficar na sua zona de conforto do que se esforçar um pouco mais para ver o que nunca viu e receber o que nunca recebeu. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que 2020, 21, 22, 24, 23, 19, 18, a sua vida inteira você só ficou no pé do monte dizendo: é difícil, não dou conta não. Deus está dizendo: se tu se esforçar, tu vai receber coisa que tu não recebeu. Se tu fazer um pouco mais, você vai desfrutar de coisas que você ainda não desfrutou. Pastor, o que você veio pregar essa manhã? Não aceite as comodidades de Zoar. Zoar é pequeno, Zoar é insignificante. Ficar em Zoar é comprometer o que Deus já estabeleceu. Mas eu vim pregar uma palavra para você nesta manhã. Deus está te dizendo: eu tenho um local diferente, eu tenho uma posição diferente, eu tenho uma vitória diferente, eu tenho um acesso diferente. Só depende de você levantar o seu pé e ir, porque a bênção já está reservada para você, quem recebe esta palavra. Pastor, o que Ló fez? Foi para Zoar. Pastor, isso, olhou para o monte e disse: é difícil, vou ficar aqui. Mas é pequeno, Ló. Não, eu me conformo. Tem gente que se conforma, irmão. Não, pastor, eu me conformo. Me conformo. Escuta uma coisa: Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua vida. 14 pessoas entenderam. Deus
tem mais para a sua vida. 2025 não vai terminar do jeito que começou. Para muita gente, você não vai ficar detido em Zoar, você não vai ficar dominado por Zoar. É pequeno, é limitado, é insignificante. Lá você não vai crescer, lá você não vai prosperar. Deus está dizendo: levanta o teu pé e vai para onde eu tenho te mostrado. E lá, pastor, estou encerrando agora. Pastor, você falou 2 vezes que está encerrando. Geralmente eu encerro na 3ª. E lá, pastor, está aqui no texto. Ficou em Zoar. Pastor, mas a Bíblia diz que ele foi para o monte. Foi para o monte. Está no verso 30, ele subindo. É, pastor? É, olha lá. Subiu lá de Zoar. Opa! O que aconteceu? O que aconteceu lá? Vai seguir a ordem de Deus lá, finalmente? Ué, mas o texto não está dizendo que ele subiu? Sim, mas olha a motivação. Subiu lá de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as suas filhas. Pastor, o que a Bíblia está revelando? Exatamente isso que você entendeu. Deus mandou ele para o monte aqui, no momento do livramento. Vai para o monte, é lá que você não vai perecer. Não, Senhor, para subir, não, Senhor, deixa eu ficar aqui em Zoar, pequeno, é insignificante, mas para mim tá bom, eu aceito. Aí ele foi. Quando chegou, não era aquilo que ele imaginava, pastor Márcio, não era aquilo que ele esperava. Diz a Bíblia, quando chegou em Zoar, temeu. Quando eu estava lendo esse texto de madrugada hoje, Deus falou no meu coração assim, era 1h35 mais ou menos. Deus falou no meu coração, exatamente isso que eu vou te falar agora. Se Deus quisesse que ele ficasse em Zoar, Deus tinha dito. Por que Deus não mandou ele ficar em Zoar? Porque Deus sabia também da pecaminosidade daquela cidade. Mas ele quis ficar, Deus permitiu. Porque existem coisas que você decide que Deus não vai te interferir nas tuas decisões. Olha para o pródigo, pediu a parte na herança, o pai deu e foi embora. Você não vê o pai dizendo, meu filho fica, por favor, meu filho não vai, por favor. Não, irmão. Existem decisões que você toma, que Deus não vai interferir nela. Agora tem um detalhe, é por tua conta e risco. Ele decidiu ir para Zoar. Se Deus quisesse que ele ficasse em Zoar, Deus tinha dito. E pastor, por que Deus diz um monte e não Zoar? É simples. Porque Deus vê coisas que você não vê. Deus ouve conversas que você não ouve. Deus acessa reuniões, relatórios que você não tem acesso. Então Deus está te dizendo, a subida é difícil, mas eu sei que lá tem livramento. Eu sei que lá você vai ser abençoado. Eu sei que lá tem milagre para a tua vida. Então não aceita ficar onde Deus não estabeleceu. Pode até doer, pode até ser difícil, mas eu prefiro seguir o plano, o querer e a vontade de Deus, porque pela Bíblia a vontade de Deus tem 3 características: ela é boa, perfeita e agradável. Quem está entendendo esta palavra nesta manhã? Olha bem dentro do olho dessa pessoa aí. Sabia que pessoas falsas e hipócritas não olham no olho de ninguém? Olha bem dentro do olho dessa pessoa e diga assim: sai de Zoar. Zoar não é o teu lugar.
Deus não te chamou para local pequeno e insignificante. Há algo maior preparado para a tua vida, para o teu casamento, para a tua história, para a tua empresa. Se eu tivesse aí, eu já estava com as duas mãos assim. Tem gente que levantou lá atrás para receber. Não vai pegar tudo para você não, irmão. Tem gente aqui na frente que vai receber. 2025 é um ano novo. Deus vai te conduzir a lugares altos, a lugares elevados. Se você crê, fica de pé para adorar. Aleluia. Aleluia. Elemear tecau e de relivi calavassandere me calabachai. Iria dogene me facia condaraba calabachandarabacia. Aleluia. Pastor, o que fez Ló ir para o monte? O medo. Pastor, o que fez Ló ir para o monte? Não foi porque Deus mandou, não, porque ele temia Zoar. Então a Bíblia está me dizendo que ele só se moveu por causa da sua própria motivação. Escute uma coisa: cuidado para onde os seus pés te levarão. Veja se é a tua própria motivação ou se foi Deus que mandou você. Faz mais de 22 anos que eu prego. Mais. E tem uma coisa que eu aprendi. Quem decide andar pelas próprias motivações corre um risco grande. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do... Pastor, estou com uma vontade de fazer algo. Que bom. Já colocou em oração? Não, pastor. Já veio pedir um conselho para o seu pastor? Uma oração? Quem está de fora vê diferente. Não, pastor. Então cuidado. Por quê? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E as suas decisões podem estar te levando para um local complicado. Ló, diz a Bíblia, que vai subir para um monte. Por quê? Porque Deus mandou? Não. Porque ele foi para Zoar e não deu certo. Agora ele vai, mas não é porque Deus mandou, é porque temeu. E quando chegou no monte, pastor, foi fazer o quê? Foi morar numa caverna. 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 Olha para mim e agora eu encerro. Deus tem um plano, não ignore esse plano que Deus estabeleceu. Porque Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Pastor, então o que eu faço? Fica com Jeremias 29:11, Deus dizendo: eu sei quais os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos e pensamentos de paz e não de mal, de te dar o fim que você deseja. Eu encerro agora. Aqui Ló se separou de Abraão. Aqui ele habitava em tendas. Foi para onde? Campina do Jordão, Sodoma. Veja que quando Ló se separa de Abraão, todos os lugares que ele habita só vai piorando. Se afastou de Abraão, foi para Sodoma, cidade pecaminosa. Saiu de Sodoma, foi para Zoar, pior ainda. Saiu de Zoar, foi para o monte, mas no monte foi para uma caverna. E essa é a última moradia registrada na Bíblia de Ló. Por quê? Quando que tudo começou a desenrolar para baixo, pastor? Quando separou de Abraão. Abraão tipifica a presença de Deus. Cuidado. Quem se afasta de Deus vai descendo, vai piorando e não está percebendo. Eu concluo e agora é de verdade. Não se afaste de Deus. Não se afaste da casa de Deus. Não se afaste dos projetos de Deus. Vou melhorar. Não se afaste de pessoas de Deus. Essa pessoa que Deus colocou do seu lado para congregar com você, para servir a Deus com você, se alie a essa pessoa. Ore por ela.
ela vai orar por você. E em nome de Jesus, você vai para o monte. Mas lá no monte não vai ficar em caverna. Caverna é local negativo, eu não tenho tempo para entrar aqui. As horas já estão mandando parar. Outro dia a gente prega só sobre caverna. Mas caverna na sua essência não é local positivo. Por quê? Porque caverna é escuro, caverna é limitada. Se caverna fosse boa, Deus não mandava Elias sair de dentro de uma caverna. Sai daí, vem para fora, porque eu tenho um chamado para você. Pastor, o que você veio pregar esta manhã? Deus vai te conduzir para lugares altos. E neste lugar alto, a tua visão vai contemplar coisas grandes. A tua visão vai contemplar coisas à distância. E Deus te dará livramento. Quem recebe esta palavra? Eu quero orar por você que veio aqui esta manhã e você diz: pastor, a minha vida foi escolhas erradas, decisões equivocadas. Mas eu quero hoje, pastor, resolver tudo. Eu quero hoje tomar uma decisão que não vai me fazer ir para uma caverna. Eu quero tomar uma decisão que vai me fazer continuar caminhando rumo ao céu. Há alguém nesta manhã que veio ao culto, foi convidado, mas você ainda não entregou a sua vida totalmente a Jesus e quer fazer isso. Eu quero orar por você agora. Os obreiros estão aqui posicionados para orar por você agora. Cadê a primeira pessoa que quer entregar a sua vida totalmente ao Senhor e dizer: a partir de hoje, não é eu que guio os meus próprios passos, eu vou aceitar o plano que Ele tem para minha vida. Dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você agora. Agora. Aleluia. Quem levantou a mão, vem aqui na frente. O pastor quer orar por você. Vem, pode vir. Tá vindo 1, 2, 3. Por que você não está aplaudindo, irmão? Vem no altar. 4, aleluia. Vem entregar tua vida para Jesus. Vem voltar para Ele. A partir de hoje vai ser diferente. Deus vai pegar na tua mão e vai te conduzir para lugares altos. Aleluia, 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 aleluia. Cadê a quinta pessoa? Vem no altar. Eu quero orar por você. Pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a caverna. Eu não aguento mais Zoar. Eu não aguento mais Sodoma. Eu não aguento mais. Eu quero o que Deus quer para mim. Eu quero. Vem na frente, eu quero orar por você. Você tem 30 segundos para decidir. É hoje. É hoje. Pastor, por que você está afirmando que é hoje? Porque eu não sei se vou estar vivo daqui 5 minutos. Você também não. Então a oportunidade que Deus está te dando é hoje e é agora. Se você quer algo de Deus diferente na sua vida, se você ainda não entregou a sua vida totalmente ao Senhor, vem aqui, eu quero orar por você agora. Agora. Você tem 20 segundos. Aleluia. Pastor, eu decidi tanta coisa errada na minha vida e hoje estou colhendo os frutos amargos de decisões equivocadas do passado. Deus está te chamando esta manhã para te dizer: o passado já foi, tem coisa nova para a tua vida. Há um monte preparado para você ver o sobrenatural. Há mais alguém? Eu quero orar por você agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, eu já sou da igreja, eu já sirvo ao Senhor, mas eu quero uma oração, porque tem um plano, tem um projeto que eu quero tirar do papel e quero estabelecer diante de Deus. Vem no altar. Para ganhar tempo, eu quero fazer essa oração por você também. Se a palavra falou ao seu coração, vem no altar. Eu quero orar por você agora. Vem, enquanto João canta parte de uma canção, você pode chegar e nós vamos orar ao final da canção. Pra mim, vem, novo tempo, vem. O novo tempo Deus tem pra mim. Quem está na frente, dê um passinho à frente aqui no altar. Vem, vem. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Vem receber o milagre de Deus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, aleluia!
Aleluia, nós vamos orar por essas 4 pessoas que estão aceitando Jesus. Queremos orar por você. Abra assim as suas mãos. Pastor Cleiton já falou várias vezes, repito. A posição das nossas mãos determina o que acontece, irmão. Assim você adora, assim você abençoa e assim você recebe. Mão aberta para receber. Você que está em casa acompanhando esse culto, essa mensagem, se posicione como intercessor dentro da tua casa, dentro da tua família. E em nome de Jesus haverá livramento. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, essas vidas que estão se entregando a Ti nesta manhã. Perdoa os seus pecados, escreva o nome delas no livro da vida, e que a partir de hoje seja uma nova história na vida desse homem e desta mulher. Pai, assim como Ló não aceitou o Teu direcionamento e decidiu permanecer numa cidade pequena, nós não queremos agir desta forma. Assim como a mulher de Ló invalidou o futuro em Deus por causa do passado, olhando para trás, nós deixamos o nosso passado no passado, porque queremos viver o novo que o Senhor tem para nossa casa e para nossa família. Eu estendo a minha mão sobre este povo nesta manhã e declaro que 2025 será um ano de subida, será um ano para ver coisas novas, será um ano em que o Senhor nos levará a lugares mais altos para a glória do Teu nome. Eu profetizo sobre esta igreja a falência de toda a porta do inferno. Eu profetizo que seja quebrado na vida do meu irmão e da minha irmã todo projeto diabólico para fazê-lo parar, para fazê-lo retroceder. E em nome de Jesus, do púlpito à porta, que a Tua graça, que a Tua unção seja derramada sobre a igreja nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.